doutor Rafael Bruns, que é meu amigo, meu colega. A gente dá aula junto lá na PUC, né? A gente tenta passar um pouco aí, ele mais do que eu, né, Rafael? Que não. Passar um pouco aí do nosso conhecimento. O Rafael Bruns, para quem não conhece, eu acho difícil, mas o Rafael Bruns, ele é ecografista, né, especialista em ecografia, medicina fetal, obstetra, ginecologista obstetra, mestre, doutor, professor. E desculpe se eu estou esquecendo alguma outra credencial aí, Rafael. Não, a credencial mais importante é ser seu amigo. É a E primeira, já saiu. é professor na Universidade Federal do Paraná, professor na Pontifícia Universidade Católica, né? E é dono aí da Fetalmed, né? O diretor da Fetalmed, que é uma clínica de imagem aqui em Curitiba, de medicina fetal. E além de ser aí encabeçando o projeto Fetalmed Escola, né? Que levando aí conhecimento ecográfico para o Brasil inteiro, né? Para muitos colegas aí que muitas vezes não têm nem acesso a esse tipo de conhecimento. Uma didática incrível. E o Rafael, ele é professor nato, assim. Ele é o professor que eu conheço aí que qualquer coisa que der para ele explicar, ele faz você entender. Então, a gente está aqui para falar sobre avaliação ecográfica na infertilidade. Como que a gente usa a ecografia aí? Ecografia a gente usa em muitas áreas da medicina hoje, praticamente todas, né? Na obstetrícia, na ginecologia, então, nem se fala. Acho que eu tenho ecografia no meu consultório, então eu acabo usando o dia inteiro isso. E o Rafael mais ainda, né? Mas na infertilidade a gente acaba usando como se fosse aí a nossa caneta para escrever no papel, né? Porque a gente precisa fazer controle de ovulação, antes mesmo de estar fazendo os tratamentos, a gente precisa fazer uma avaliação da pelve, né, feminina. De repente a gente diagnostica ali um pólipo, às vezes um mioma, até uma dificuldade na mobilização ali de útero, de ovários, que pode inferir, às vezes, alguma aderência pélvica, né? Então, tudo isso está dentro da avaliação ecográfica, do uso da ecografia na infertilidade. O Rafael, ele está aqui para dar uma engrandecida aqui na nossa live, né? Mas ele também tem um vasto conhecimento na medicina fetal. Então ele estava falando ali do saco gestacional, né, que às vezes a gente acaba observando o saco gestacional com uma área anecoica e você joga um Doppler e acaba não vendo fluxo, porque alguns colegas acabam confundindo isso confundindo com descolamento, né, e na verdade acaba assustando até o próprio obstetra, né, que está cuidando, né, do caso, acaba achando que pode ser um descolamento e tratando como tal, e às vezes não é. E a paciente também fica muito apreensiva, né, Rafael? Com certeza, com certeza. Ela fica super ansiosa, super nervosa. Vai chegar no obstetra, vai pedir para ser afastado do trabalho, porque afinal de contas está com descolamento. Vai pedir para repetir o ultrassom em uma semana. Aí sempre tem aquela angústia para dizer se cresceu, se diminuiu, né? E, poxa, isso é super difícil, porque você nunca sabe se você está medindo exatamente do mesmo jeito. Uma semana, 10 dias não é um tempo suficiente, muitas vezes, para fazer alguma diferença na imagem. Então, eu acho isso uma coisa bastante assim, complexa e às vezes até difícil de lidar. Porque, assim, só para você ter uma ideia, já me aconteceu da paciente, por exemplo, não ter ela teve no passado um momento onde ela sangrou, tá? Aí alguém disse para ela que ela tinha um descolamento. Aí ela já tinha parado de sangrar, repetiu o exame nela, falou assim, olha, eu não entendo, eu não vejo nenhum descolamento aqui, para mim é um exame normal, tá tudo bem, tá tudo. E aí a paciente acabou repetindo o exame em outro lugar, por algum motivo. E aí a pessoa falou, não, tem um descolamento aqui sim. E aí a paciente ficou chateada comigo que eu não vi o descolamento, né? Na verdade, no momento em que eu fiz o exame nela, não tinha. Se tinha outro depois, ou se a pessoa pegou lá um espaço interviloso e chamou de descolamento, eu também não tenho como saber, porque ela nunca mais voltou. Né? Mas, enfim, isso gera uma complicação
para quem está fazendo o exame, gera complicação para quem está fazendo o exame, gera complicação para o paciente, para o empregador da paciente, às vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de identificar o que realmente é e o que não é isolamento. Né? Com certeza, né, Rafael? E às vezes isso gera, como você falou, gera ansiedade, gera problema ali no trabalho e tudo mais. E falando assim mais especificamente dessa primeira fase aí da gestação, né? Claro, a gente não está falando de infertilidade, o paciente já engravidou aqui, né? Mais para frente a gente pode falar um pouco da infertilidade, mas eu quero aproveitar aí o conhecimento do Rafael para ajudar a gente aqui. Então, você falou, né, quando a gente não vê ali o embriãozinho, às vezes, o paciente às vezes fica apreensivo, pô, o que será que está acontecendo? O embrião não apareceu ainda. É muito comum isso quando a gente faz uma fertilização in vitro, por exemplo, ou quando a paciente engravida de algum tratamento de baixa complexidade, ela faz um beta-HCG muito cedo, ela faz os exames muito cedo, ela quer ver se ela está grávida logo. E isso faz com que ela faça exames muito cedo, né? E às vezes ela vai acabar vendo só o saco gestacional. E ver só o saco gestacional é um sinal de problema, de gravidade? Como é que é? Isso é uma coisa bem interessante, porque critérios que foram definidos no passado, por exemplo, para a gente dizer que era um problema, que era um abortamento, né? Eles foram baseados em estudos muito antigos, uma questão estatística que não foi tão boa, com aparelhos que não eram tão bons. Então, assim, nos últimos 5, 10 anos, esses conceitos para dizer que há um problema, que é uma gravidez não evolutiva, eles foram todos revisados. Então, por exemplo, se eu vejo um saco gestacional e ele tem menos do que 25 milímetros, e eu não vejo o embrião, isso não necessariamente é um problema. Eu preciso repetir esse exame, porque eu posso ter uma situação onde eu não vejo o embrião, mas ele está lá, só que ele é muito pequeno, ou ele está numa posição ruim, ou a imagem não está boa, e por isso eu não o vejo. Mas se eu repetir o exame dali a um tempo, eu acabo vendo o embriãozinho e a gravidez. Está tudo bem. Então, o número mágico aí que tem que guardar para o saco gestacional são 25 milímetros. Tá? Então, se o saco gestacional tem menos do que 25 milímetros, você tem que repetir o exame, né? Para ver se o embrião aparece um pouquinho mais adiante. Tá? Agora, uma outra coisa que vale a pena comentar é assim, em quanto tempo eu devo repetir o exame? Né? Porque tem pessoas que repetem o exame, por exemplo, em uma semana. E uma semana não é suficiente para você dizer que é um abortamento ou não. Tá? Então, assim, o mínimo seriam 11 dias. Mínimo, 11 dias. Para repetir o exame quando você viu o saco gestacional vazio. Eu recomendo 14, porque se você disser 11, a paciente vem em 8. Se você disser 14, aí ela vai vir em 11. Então, é 2 semanas. Repetir em 2 semanas, tá? Então, viu o saco gestacional, em 2 semanas tem que ter embrião com batimento cardíaco já. Com batimento cardíaco visível. Se isso não acontecer em 2 semanas, não adianta você ficar repetindo o exame, porque o embrião não aparece mais em 2 semanas. Ele teria que estar lá. Isso é interessante até para você não ficar fazendo muito exame, né? Porque se você repetir uma semana e ver, joia, na maioria das vezes ele vai estar lá, na maioria das vezes você vai ver DCF em uma semana. Agora, quando você não vê, você precisa repetir mais uma vez. Agora sim, também vamos falar especificamente dessas pacientes que estão procurando reprodução humana. Talvez para elas seja difícil esperar 2 semanas, tá? Mas tecnicamente isso seria o ideal. E nessa linha também acho importante já comentar que o critério, o tamanho do embrião, né, para a gente obrigatoriamente ver batimento, são 7 milímetros. Tá? Isso antigamente eram 5 milímetros. Doce para 7. Então, antes, se você visse um embrião de 5 milímetros sem batimento, você dizia assim, isso aqui é um óbito embrionário. Hoje não, hoje a gente sabe que a gente tem que esperar 7 milímetros. Tá? Por que isso? Porque com 5 milímetros como ponto de corte, a gente vai ter ali em torno de 1% de falso positivo.
que seria um falso positivo? É um exame onde eu não vejo o batimento cardíaco, eu diagnostico aquilo como um abortamento, porque o embrião não está crescendo, e daí eu repito, eu não faço nada, né, não faço curetagem, e repito dali a 7, 10, 2 semanas, e aí eu vejo um embrião com batimento cardíaco. Então tem 1% de erro, né, quando eu uso como ponto de corte ali os 5 milímetros. E por isso é importante aí a gente esperar um tempinho a mais. E é interessante, né? Porque 5 milímetros é um tamanho, é muito pequeno, né? É muito pequeno. E o que a gente acaba usando no começo, né, Rafael, também é o beta-HCG, né? Por exemplo, a paciente que faz uma fertilização in vitro ou até um coito programado, às vezes ela vem com beta de 50, beta de 100 para nós. Dá para ver alguma coisa com beta desse aí? Não, não dá. Então, geralmente a gente vai começar a ver assim, se você tiver com um aparelho bom, uma paciente boa, você começa a ver a partir de 1.000, 800, 1.000, você vai ver lá um saquinho gestacional, tá? Com 3.500 você tem que ver em 100% das vezes. Você chegou em 3.500 e você não viu nada, pode procurar melhor, porque ela está lá em algum lugar, provavelmente um ectópico. Mas 50 ou 100, que nem você falou, não. Agora tem uma coisa interessante com a ectópica. E a gente guarda esse número assim, o beta, para ver alguma coisa lá tem que estar para cima de 1.000, 2.000, ou para ver tem que estar para cima de 3.000. Isso funciona na tópica, mas não funciona na ectópica. Tá? Então, na ectópica, você tem ectópica que está visível com beta de 100, com beta de 50, com beta de 200. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Até porque, por exemplo, essas pacientes que estão fazendo reprodução, muitas vezes podem ter um problema tubário, né? E aí elas têm um risco maior aí de fazer gestação ectópica mesmo. Cuidado com isso aí. E acontece mesmo, né? Então... E acontece mesmo. E assim como o beta-HCG baixo você não consegue ver dentro do útero, você também não vê fora, né? Então, às vezes o único critério realmente é o beta-HCG, né? A gente não tem muito como avaliar no ultrassom. É o beta-HCG. E o tempo, assim, quando ela faz, por exemplo, um coito programado, está fazendo uma grande ovulação, né? Aí você tem uma ideia um pouquinho melhor, assim, que, pô, devia estar aparecendo alguma coisa aqui, porque ela, vamos supor assim, o folículo já rompeu já faz 3 semanas. Então não tinha que ter alguma coisa aqui dentro. Se ela estivesse grávida de uma gestação. Então isso daí também ajuda aí um pouquinho. Mas eu queria agradecer aqui mais uma vez a tua disponibilidade, né, de ficar essa hora inteira aí com a gente. Muito obrigado aí, Rafael, e sempre que precisar a gente pode conversar também no teu canal lá, né, falar também um pouco da minha experiência com a reprodução aí para ajudar os teus alunos aí, né. Vamos lá, sem dúvida, sem dúvida. Gustavo, obrigado pelo convite, foi um prazer aí ficar nesse bate-papo. E vamos marcar de volta, porque tem mais história para contar. Então vamos, então beleza. Rafael, abração aí. Pessoal, muito obrigado. Vocês que ficaram até o final, ou que ficaram uma parte aí, ou que estão assistindo essa live gravada, muito obrigado. Não esqueça aí de curtir o canal, de se inscrever, né, de compartilhar essa live. Curta aí o canal também do Rafael, né, lá no Instagram, o Fetal Med Escola, da clínica dele também, Fetal Med. Rafael, pô, é mestre aí, mestre no sentido estrito da palavra, né? Então, curtam aí o canal dele também, o meu canal do Instagram, que é o Descomplicando ARH, Descomplicando a Reprodução Humana. E uma boa noite aí para todo mundo, muito obrigado aí pela presença.